E aí, galera, esse vídeo eu vou falar sobre a Guerra do Paraguai e que é um texto sobre a Guerra do Paraguai. Algumas informações que serão um resumo do que foi o conflito do Paraguai e posteriormente vocês podem procurar na internet algo a mais com relação a essa questão. O que foi o conflito do Paraguai? Lembrando que esse conflito envolveu três países da Bacia da Plata e envolveu a questões fronteiriças, de fronteiras. E a priori foi um conflito dentro do Uruguai entre brancos, argentinos, paraguaios e uruguaios para conquistar a região do Uruguai. Só que posteriormente começou a ceder, aí envolveu uma guerra entre dois países posteriormente, três, né? Brasil e Argentina aliados, querendo depor Solano Lopes, presidente do Paraguai, que havia invadido o Mato Grosso. E esse presidente ele tinha pretensões imperialistas e arrumar uma saída para o mar, para o Paraguai. E nisso invadiu o Mato Grosso, detonou tudo e fez com que o governo de Dom Pedro II, o imperador, reunisse tropas. Mas é aquele sentido, né? Alguns nobres foram alistados para o conflito do Paraguai, mas levaram os escravos no lugar e diziam que se o meu escravo for lutar na guerra do Paraguai, era como se eu tivesse ido. E é o que aconteceu. No começo do conflito, o Brasil não estava ganhando nada com esse conflito. Ele invadiu o Paraguai pelo forte que o próprio Brasil construiu para o Paraguai, e posteriormente, só com a entrada do futuro Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, que o exército passa a ter organização. E foi um massacre geral. Mataram inclusive crianças e deixaram um saldo de apenas 10% da população do Paraguai viva. E Solano Lopes, quando ele viu que estava sendo derrotado, ele colocou até crianças no forte de batalha desse processo. E vendo toda a carnificina, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, resolve pedir dispensa. E quem acaba com o conflito foi o genro do imperador, o Francis de Vaux, que acaba com o processo do Paraguai. E nesse processo, a maioria das vítimas do lado brasileiro eram de escravos que tinham ido para a Guerra do Paraguai com uma expectativa de chegar no Brasil e ganhar a alforria, a liberdade de seus antigos senhores. E é o que aconteceu. Esse texto aqui é para deixar como referência para vocês lerem sobre todo o delinear do processo. E nesse processo há uma frase muito marcante que exprime o que foi a derrota do Paraguai, que não era um país totalmente desenvolvido, mas tinha uma certa estrutura.
a maioria da população era alfabetizada, tinha uma estrutura interessante. Só que o que acontece? A guerra que não tem mocinhos nem bandidos, mas quem mais saiu perdendo com a guerra foi o Paraguai, que teve a maioria da população exterminada. E a frase do Solano Lopes representa um pouco disso: muero com mi pátria, ou seja, ele morreu com a pátria dele. Morreu inclusive por causa da ganância de querer uma saída para o mar na região do Rio da Prata, e acabou morrendo por conta dessas questões. E o Brasil, por parte do Brasil, o Brasil também não foi totalmente correto, porque imagine, um exército muito superior ao exército paraguai vai invade o Paraguai, detona o Paraguai e até hoje, depois de 5 décadas da Guerra do Paraguai, o mesmo ainda não se recuperou totalmente do conflito em questão. E conflito esses que já vinham de antes, né? Com a questão da guerra no Uruguai, porque tinha um grupo que apoiava os brasileiros e um grupo que apoiava os paraguaios, os argentinos. Aí o Brasil entra em conflito para garantir os apoiadores dele no território uruguaio. Posteriormente ele consegue vencer, mas a luta vai continuar e vai desencadear uma guerra maior, que é a Guerra do Paraguai, e que é uma das poucas, que é um conteúdo da nossa história explicado muito superficialmente nas aulas de história, que merecia ser mais enfocado nesse. Inclusive eu vou deixar um documentário do série History Channel sobre a Guerra do Paraguai, que vocês vão compreender com maior ênfase o que foi esse conflito. E no mais, fiquem todos com Deus, verifiquem se estão inscritos no Ciências Humanas TV, dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento desse canal. E no mais, fiquem todos com Deus e até 3.